Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de empreendedorismo. Hoje a gente vai falar das limitações do franchising, lembrando que são duas figuras, né, envolvidas, um franqueador, que é o dono da marca, por exemplo, Boticário, Cacau Show, Pizza Hut e outras mais, e o franqueado, que é aquele empreendedor que vai abrir o seu negócio, né, com base na marca do franqueador. Então, na aula anterior a gente comentou sobre as vantagens do franchising, né? Falamos sobre a questão da administração, né? De já ser uma marca conhecida, ele não vai começar do zero, ele já tem todo um aporte de propagandas usadas daquela marca, já tem clientes fiéis que compram em outros lugares, que conhecem a marca, então tem uma série de vantagens que o franqueado pode ter, que eu até acredito que as vantagens superam as limitações, já adiantando aqui. Mas existem algumas limitações, algumas coisas que podem incomodar o franqueado. Vamos a elas, né? Então, o franchising é como se fosse uma moeda, né? Tem dois lados, cara, coroa. Então, a gente já examinou o lado positivo da moeda, mas devemos olhar o reverso, né? Olhar o possível lado negativo, algo que pode incomodar o franqueado, né? Então, em particular, segundo Longneck, né, que é a literatura que a gente está usando, três vantagens permeiam a franquia, três desvantagens, né, permeiam a franquia como forma de negócio. Primeiro, o custo de uma franquia. Então, como eu coloquei na aula anterior, o custo de uma franquia pode ser muito alto, né? Então a gente pode estar falando aí valores de 2022, que eu estou fazendo esse vídeo, né, em janeiro de 2022, mas tu pode ter franquia aí que o custo inicial dela é R$100 mil, R$150 mil, R$200 mil, depende muito do tipo de franquia, né, da proposta dela. Então esse custo da franquia pode ser muito alto, e isso é uma limitação, né, uma desvantagem que acabou estando associada a uma vantagem que a gente falou na aula anterior, que dependendo do franqueador, né, o franqueado pode conseguir crédito no banco, mas é dívida, né, não deixa de ser dívida, ele vai ter que pagar em algum momento e ele tem que ter uma confiança muito grande naquela marca do franqueador para que ele realmente opte por obter um empréstimo muito alto, né? Então não é uma coisa muito fácil. Então o custo de uma franquia, um custo elevado de uma franquia pode desanimar a investida de muitos dos empreendedores que talvez gostassem de trabalhar com determinada franquia. Em alguns casos, pode até ser que o franqueado, ele até pode dizer assim, olha, eu queria muito ser franqueado de tal marca, mas é muito caro e eu acabei optando por uma marca concorrente deles, mas que eu vou ter um custo inicial de 1/3 do valor, por exemplo. Então isso é muito comum, tá, gente, acontecer dele acabar tendo que optar por uma outra franquia, porque ela vai sair muito mais barato do que aquela franquia dos sonhos dele, né? Então o custo de uma franquia consiste no total, né, consiste em diversos componentes. Apenas depois de todos esses componentes terem sido examinados é que se pode ter um quadro realista. Ou seja, né, o empreendedor vai ter que botar no papel, né, quanto custa. Então tá aqui, olha, quanto custa para abrir uma franquia, né, e quais são os custos do contrato. Então, analisando tudo isso, ele vai precisar pedir empréstimo no banco, o banco vai emprestar, qual o tempo esperado de retorno daquele investimento? São 2 anos, são 3 anos? Então, tudo isso precisa ser analisado, porque um erro desse pode fazer com que o empreendedor perca tudo, né, perca a franquia, perca o valor de investimento inicial
e talvez até fique muito endividado no banco. Então, algo que precisa ser muito bem analisado. O que é o custo da franquia, né? Onde que ele começa, né? Então ele começa com a taxa de franquia, mas tem outras taxas no contrato, além da taxa de franquia, a taxa de renovação, né? Então o contrato, a franquia dura durante um tempo, a taxa dos royalties, né? Que é o licenciamento da marca, e a taxa da propaganda. Lembra que o franqueador ele vai fazer inúmeras propagandas, né, o que vai favorecer todos os franqueados. Então a taxa de franquia, né, ela faz parte desse contrato, né, uma das obrigações do franqueado. Em termos gerais, taxas mais altas são exigidas por franqueadores mais conhecidos. Então é aquilo que eu tinha comentado. De repente o franqueado queria ter uma franquia do franqueador A, por exemplo, mas ele está custando muito caro, tipo, estou chutando, né, 200 mil reais. E aí ele opta pelo franqueador B, que é concorrente, é da mesma área, mas ele vai pagar tipo 70 mil reais, né, 130 mil reais a menos. Então, geralmente taxas mais altas são de franqueadores mais conhecidos, né? E, inclusive tem franqueadores que eles têm uma série de limitações. Uma delas pode ser a exigência que a franquia esteja numa cidade, por exemplo, de acima de 100 mil habitantes, por exemplo, porque justamente por causa dos estudos do franqueador, né? Podem dizer, né, que uma cidade de porte pequeno ela não vai ter condições, né, de gerar o rendimento necessário para que o franqueado tenha subsistência, né, possa se manter, tenha perenidade. Então esses cálculos são feitos, né, pelo franqueador, mas também devem ser feitos pelo franqueado. Né, taxas muito altas geralmente espantam os interessados. Outros custos, né, além da taxa de franquia e da taxa de renovação, é o pagamento dos royalties, né, que é o licenciamento da marca, os custos de promoção, que são as propagandas que são feitas, né, para fazer com que o sistema, a marca, né, continue sendo conhecida, os custos de estoque, porque o franqueado vai comprar única e exclusivamente do franqueador, né? Então aquela loja de perfumes e colônias, né, ela vai comprar, o franqueado vai comprar do franqueador apenas. A de chocolate vai comprar os chocolates só do franqueador dele, ele não vai comprar fora. Então existe um custo de estoque, de suprimentos, né, de brindes, por exemplo, e o próprio custo do aluguel do local, se for o caso, de edificações, de equipamentos. Então vocês veem aqui de um boticário, né? Então a prateleira, o custo da energia elétrica, de todo o layout, né, da loja, para que ela tenha um padrão parecido com o que o franqueador exige, né? Então quando esses custos são considerados com a taxa de franquia, o investimento total pode ser muito alto, né? Porque ele vai envolver, além das taxas que vão ser pagas ao franqueador, né, taxa de franquia, de renovação, os royalties, que é o licenciamento da marca, e propaganda, mas também os próprios custos internos do franqueado, como a gente está falando, fazer o estoque, montar a loja, né, pagar o aluguel, pagar os funcionários, a taxa de treinamento. Então tudo isso vai somando, né, imagina são bloquinhos, né? Tu vai colocando um em cima do outro, você vai ficando enorme esses custos. Então, o primeiro seria o custo da franquia, né? Só esse já seria algo para se pensar bastante, né? Como uma limitação. O outro seria restrições no crescimento. Então, uma forma básica de atingir o crescimento em mercado é expandir o território existente de vendas. Então, quando o empreendedor ele abre o seu negócio e
com a sua marca, com o seu nome, né, do empreendimento. Então imagine que ele abriu uma empresa na nossa cidade. Ele pode, nada impede, né? Ele pode abrir uma filial na mesma cidade. Aí, nas cidades próximas, ele está abrindo outras filiais. Nada impede que ele faça isso. No entanto, quando a gente está falando de contratos de franquia, né, de franchising, restringe o franqueado a um determinado território de vendas, eliminando assim as possibilidades dele ter um crescimento. Então, imaginem, né, que exista um franqueado na nossa cidade. Então, a cidade que eu moro tem 65 mil habitantes, e aí ele vai ser o exclusivo daquela franquia. Por quê? Porque a cidade tem um porte apenas para uma franquia daquela natureza, tá? Mas aí imaginem que ele tivesse numa cidade com 200 mil habitantes. Aí a franquia vai falar, olha, numa cidade de 200 mil habitantes, a gente pode ter 2 franquias, né? Então vai ter dele e de um concorrente, ou 2 lojas dele, né? Mas ninguém mais pode entrar ali. É uma vantagem, não deixa de ser. Mas aí imaginem que sejam 2, uma dele e uma do concorrente, ele não pode abrir uma outra loja, porque fechou. Em 2, acabou. Ele quer abrir numa outra cidade. Não pode, lá já tem a franquia. Então ele pode ser bem cerceado, né, nessa expansão. Como que ele poderia fazer para driblar isso? Ele poderia comprar a loja de um outro franqueado. Então, por exemplo, ele tem uma loja aqui na cidade nossa, né? Ele queria abrir uma loja numa cidade vizinha, lá já tem um franqueado, ele pode tentar comprar, né? Olha, eu compro a tua loja e eu quero passar a ser um franqueado também nessa outra cidade. É um negócio que, se for bom para ambas as partes, ele pode ter sucesso. Mas, caso contrário, ele está restrito àquele local de atuação, né? Então, geralmente, o franqueador concorda em não conceder outra franquia que queira funcionar dentro do mesmo território. Então, precisa ter uma delimitação. E aí, pessoal, eu quero que vocês entendam que isso tanto é um ponto positivo quanto um ponto negativo, na verdade, né? O positivo é que o franqueado tem a garantia de que não vai ter um outro concorrente vendendo a mesma marca que ele em um espaço, né, em um território definido. Mas a outra, né, por outro lado, ele não vai conseguir expandir a franquia dele. Então, o franqueado potencial, ele deve ponderar a limitação territorial contra as vantagens já citadas anteriormente. Ok? Um outro ponto que a gente já comentou nesse curso aí é a perda da independência absoluta. Então, muitas vezes as pessoas elas deixam o trabalho assalariado porque são pessoas que não toleram muito a supervisão direta, o controle de outros. São aquelas pessoas que vão falar assim, eu quero ser o meu próprio patrão, né? Eu quero ser o dono do meu nariz, eu não quero receber ordens de ninguém, eu quero fazer as coisas como eu penso, tá? Tudo bem, se o empreendedor abrir um negócio dele particular, né, ele pode ir por esse caminho. Mas se ele for abrir uma franquia, essa pessoa, esse empreendedor, ele pode simplesmente descobrir que existe um certo controle do franqueador, como a gente já falou, né? Existe um padrão diferente de controle rigoroso sobre os esforços pessoais, porque existe um contrato de franquia dizendo que o franqueado tem que fazer em relação ao uso da marca, né? Então, direitos e deveres do franqueador, que tem a marca, do franqueado que abre a loja. Então, o franqueado cede uma quantidade considerável de independência ao assinar o contrato de franquia, né? Ele tem que seguir diversas regras e padrões. Então, embora o controle que o franqueador mantém sobre as operações do negócio possa ser útil,
para assegurar o seu sucesso, né? E é útil porque é importante que haja essa padronização da loja, da marca, que os produtos sejam iguais, né? Porque imaginem se o franqueado pudesse comprar o mesmo produto de qualquer lugar, tu não teria garantia da qualidade daquele produto do franqueador, né? Então a regulamentação pode ser desagradável se aquele empreendedor ele preza a independência, se ele largou o emprego justamente porque ele não tolerava nenhum tipo de controle, né? Então tem que ponderar isso. Eu estou disposto a seguir as regras do franqueador, né? Além disso, alguns contratos com franqueadores chegam a extremos, cobrindo detalhes de pouca importância ou especificando práticas que são mais úteis a outros na cadeia do que na própria operação local, né, que é onde está o franqueado. Pode ser que criem, né, diversas regras que talvez não precisasse ser aplicadas à operação local, mas contrato é contrato, né? A partir do momento que se assina, deve-se cumprir todas as cláusulas. Então, assim como operador de uma franquia, o empreendedor ocupa uma posição de empresário semi-independente. Então, ele tem a sua liberdade, né, enquanto operador local, enquanto franqueado, mas ele é amarrado, né, existem algumas amarras que o prendem a algumas características daquela franquia, ok? Bem, então sobre franquia eram essas 3 aulas, espero que tenha dado para que vocês entendam um pouco o que é o franqueador, o que é o franqueado, as vantagens, as desvantagens de cada um. Na próxima aula, para que a gente encerre essa unidade 2, a gente vai falar das empresas familiares, que é um outro tipo, né, de pequena empresa, né, e que são de suma importância para a geração de empregos, de negócios. Então aguardo vocês até a próxima aula.